Do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 26 e versículo de número 1, que diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós observamos, irmãos, que na primeira vez que Deus aparece para Isaac, porque essa aqui é a primeira vez que Deus aparece para Isaac, que Deus fala diretamente com ele, Deus dá uma ordem, dizendo: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Nós precisamos compreender, irmãos, que a direção de Deus é sempre a melhor para a nossa vida. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas começam a fluir. Isaac obedeceu a ordem de Deus e não desceu ao Egito, mas ficou na terra dos filisteus onde Deus havia designado. Se você ficar no local da bênção, se você ficar no lugar que Deus designou para a sua vida, você vai ver os teus caminhos, a tua vida, a tua história, a tua trajetória prosperando de maneira extraordinária e sobrenatural. Mas aqui tem um segredo que Isaac, ele deixa como lição para as nossas vidas, que é a obediência. É ouvir a voz de Deus e compreender o que Deus quer. Muitas vezes pensamos que uma direção é boa para a nossa vida. Olhamos com o nosso olhar humano e pensamos: eu vou para ali porque ali é um lugar bom para mim. Só que tem lugares, irmãos, que parecem ser bons, mas não é bom. Tem alianças que a gente olha e diz assim: eu vou fazer aliança com essa amizade, essa pessoa é gente boa, é tranquila. Aí às vezes Deus olha pra gente e diz assim: minha filha, cuidado. Meu filho, cuidado. Porque Deus sabe, irmãos, quem é quem. Deus sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Não tome atitudes precipitadas, não vá para direções que Deus não te mandou e não faça alianças com quem Deus reprova. Tem pessoas, irmãos, que sentem. Você sente que a pessoa não é verdadeira com você, você sente que tem algo que está errado, mas mesmo assim você fica insistindo. Mesmo assim você fica pensando: é coisa da minha cabeça, arabacantaraia. E Deus está dizendo: não é coisa da tua cabeça, sou eu te dando a direção. Imagine se Isaac pensasse: isso é coisa da minha cabeça, eu vou descer sim ao Egito. Certamente ele sofreria as consequências. Mas ele preferiu dar ouvido à voz do Senhor. Dê ouvidos à voz de Deus, que você vai ver as coisas fluindo, acontecendo, e você sendo abençoado e abençoada. Não reclame das portas que Deus fechou. Não reclame das alianças que Deus quebrou. Não reclame das pessoas que Deus removeu da sua vida. Ele vê conversas que você não vê. Ele sabe de situações que você não sabe. Ele sabe do futuro, Ribiandorabacantarai, que você não sabe. Deus sabia o que era melhor para Isaac. Isaac fazia parte de uma promessa e Deus aqui estava renovando a promessa. Para Isaac ser participante daquilo que Deus havia reservado para a descendência de Abraão, ele precisava ser obediente. Nós queremos receber as bênçãos, mas muitas vezes não queremos obedecer o abençoador. Irmãos, melhor do que você receber a vitória e a bênção é você estar aos pés do abençoador. É você estar no centro da vontade de Deus. Declare comigo: eu quero estar no centro da vontade de Deus. Por isso, onde Ele me direcionar, eu irei. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Por isso, onde Ele me direcionar, eu irei. Deus deu a direção certa para Isaac. O mesmo Deus que deu a direção certa para Isaac é o Deus que está dando direção para pessoas aqui e dizendo para você: eu vou te mostrar os caminhos que você deve seguir. Tem pessoas que entraram aqui pedindo para Deus sinais: Senhor, eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? Porque você não quer desobedecer. Aí Deus está dizendo para você através dessa palavra: assim como eu mostrei para Isaac a direção certa, eu vou mostrar para você também. Declare comigo: meu Deus vai me dar a direção certa para que eu venha agradar o coração dele. O meu Deus vai me dar a direção certa para que eu venha agradar o coração dele. Quando nós lemos, irmãos, que Isaac prosperou e ficou riquíssimo, foi nessa passagem.
Foi aqui quando Isaac estava na terra dos filisteus. Mas quando a gente lê o início do capítulo de número 26, a gente compreende porque ele prosperou, porque ele ficou riquíssimo e Deus o abençoou grandemente. Sabe por quê? Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não tem como dar errado não, irmãos. Nós prosperamos, nós somos abençoados. Vai ter pessoas que vão olhar para você e vai dizer, me dê a receita, irmã. Me dê a receita, meu irmão, porque tantas bênçãos na sua vida, são tantas vitórias na sua história, e você vai dizer assim, não tem receita, minha irmã, só tem somente obediência. Eu obedeci, eu aguardei na direção do meu Deus. Irmãos, é importante a gente aguardar na direção de Deus. É importante a gente, antes de tomar uma atitude, consultar ao Senhor. E quando Deus disser não, a gente obedecer. E quando Deus fechar a porta, a gente obedecer. E quando Deus disser que não quer pessoas na nossa vida, a gente obedecer. Porque Deus vê aquilo que a gente não vê. Deus sonda corações que a gente não sonda. Deus sabia que o lugar para a prosperidade de Isaac era na terra que ele dissesse. Que era na terra de Gerar. E tem momentos na minha e na sua vida que Deus vai nos dar a direção, que Deus vai nos mostrar para onde a gente deve ir, e a gente vai dizer assim, meu Deus, por que eu tenho que ir para ali? Porque tem momentos que vem um questionamento na nossa mente, né? Porque você vai observar que Deus ele deixou bem claro para Isaac, não desças ao Egito. Ou seja, Isaac estava com certeza cogitando a ir ao Egito. Mas Deus disse não vá. E com certeza naquele momento que Deus deu a ordem para que ele ficasse onde Deus dissesse, ele não entendeu. Mas ele obedeceu. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós não vamos entender as coisas. Não adianta. Nós não vamos compreender, mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor estar no centro da vontade de Deus. E Deus, por esses dias, tem falado muito sobre isso. Sobre a obediência. Sobre a gente obedecer a ordem, o desígnio e a direção de Deus para que tudo venha fluir. Deus quer fazer pessoas aqui, ribiando orabacanta, assim me revela o Espírito Santo, que Ele quer fazer pessoas aqui prosperarem. Ele quer te dar prosperidade que abrange todas as áreas, mas você precisa ser obediente como Isaac foi. Isaac prosperou, irmãos, na terra da obediência. Declare comigo, eu vou obedecer porque o meu Deus vai me fazer prosperar. Eu vou obedecer porque o meu Deus vai me fazer prosperar. E eu não estou falando de prosperidade, irmãos, que é somente financeira, não. Eu estou falando de uma prosperidade que abrange todas as áreas, todas as vezes que vier sobre a sua mente e o seu coração. A vontade de desobedecer, porque nós somos seres humanos e muitas vezes queremos agir conforme a nossa própria vontade. Você lembra? Deus vai me prosperar, eu não posso desobedecer. Eu tenho que andar no centro da vontade de Deus, porque tem as bênçãos decorrentes da obediência. Se eu for obediente, Deus me prospera, Deus me abençoa. Deus me dá saúde, Deus cuida dos meus filhos, Deus cuida de tudo que me pertence. O importante é estar no centro da vontade de Deus e não ser desobediente às ordens dele. Porque, irmãos, assim como a obediência, ela tem para nossa vida, sabe, bênçãos, a desobediência também tem maldições. É bíblico isso. Se nós nos posicionamos para obedecer a ordem de Deus, certamente, minha irmã, sua vida vai prosperar. Certamente, meu irmão, seu caminho vai prosperar. Esteja no centro da vontade de Deus. Mesmo que a direção de Deus para você seja incompreensível, você não está entendendo. Tem situações na sua vida que você diz assim, Deus, eu não estou conseguindo entender. Deus, eu não estou conseguindo, sabe, entender o porquê que eu tenho que ir por aqui, porquê que eu tenho que quebrar esta aliança com fulana, porquê que eu tenho que deixar de visitar este lugar, mas eu vou te obedecer. Aí quando você obedece, irmãos, as coisas começam a fluir. Logo após a obediência, Isaac pôde entender por que Deus estava ordenando ele a obedecer. Deus o prosperou. Deus tem retribuição para os filhos que obedecem. Nós temos filhos e sabemos disso. Quando nossos filhos são obedientes a nós ficamos felizes, né? Damos presentes, saímos, brincamos, conversamos, deixamos eles passearem um pouco, não é assim? Abençoamos a eles, por quê? Porque eles são obedientes. Mas quando eles são desobedientes e rebeldes, a gente coloca no castigo. A gente reclama, a gente começa a privar de várias coisas que eles gostam de fazer. Assim é Deus, irmãos. Deus não cria filhos mimados, não. Mas Deus, ele se agrada dos filhos obedientes. Isaac tinha uma grande promessa sobre a vida dele, mas ele precisava entender.
que para a promessa se cumprir, ele tinha que estar no centro da vontade de Deus. Não era porque era filho de Abraão que ia cumprir promessa. Primeiramente, ele precisava estar no centro da vontade de Deus. Ele precisava fazer, aleluia, a vontade de Deus como seu pai Abraão fazia, para que ele pudesse colher as bênçãos. Então, quando eu e você, nós obedecemos a Deus, obedecemos os direcionamentos, aquilo que Deus nos ordena e que Ele fala conosco, as coisas começam a fluir de uma forma extraordinária e as pessoas não conseguem entender. Tem muita gente que olha pra nós e diz assim, meu Deus, como é que você conseguiu isso tudo? Como é que você conseguiu essa porta aberta? Como é que você conseguiu essa cura? Como é que você conseguiu essa restauração? Sabe o que é isso? Obediência. Tem gente que pensa, irmãos, que Deus se agrada de sacrifício, aí fica fazendo um bocado de sacrifício de tolo. Não, Deus se agrada da obediência. Deus se agrada do filho que obedece. Isaac, irmãos, ele teve um espantoso sucesso como lavrador, alcançando a mais alta produtividade agrícola registrada na Bíblia. Você tem noção disso? Deus deu para ele um grande sucesso. Deus deu para ele uma grande colheita. E como diz aqui, ó, que ele semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Gênesis capítulo de número 26 e versículo de número 12 e 13. Deus o prosperou, mas por quê? Porque ele foi obediente. Se você quer, minha irmã, prosperar, se você quer ser abençoado e abençoada a irmã, eu quero que Deus me abençoe nessa área, eu quero que o meu casamento seja próspero, que a minha saúde seja próspera, que a vida dos meus filhos seja próspera, eu quero que o Senhor venha trabalhar na minha vida financeira, na minha vida sentimental, emocional, espiritual. Você precisa ser obediente. Quando você entende que a obediência, ela abre portas no meio das impossibilidades, que a obediência te faz viver o extraordinário e sobrenatural, você compreende que não precisa de muita coisa. Tem gente, irmãos, que se enche de sacrifício de tolo, mas não obedece, então não adianta. Deus não se compraz no sacrifício, ele se compraz na obediência. Não adianta sacrificar e estar desobedecendo. Não adianta sacrificar e não estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos buscar estar no centro da vontade de Deus e obedecer às ordens e os desígnios do Senhor para a nossa vida. O nosso papel é obedecer para ter uma grande colheita. O nosso Deus, ele deu uma colheita para ele extraordinária e sobrenatural. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Quando a gente lê essa passagem, Isaac prosperou e ficou riquíssimo. Isso é lindo. Mas leia também o início. O início diz que Deus disse a ele, fica na terra que eu te disser. Ou seja, seja obediente para você ter uma colheita boa. Então, Deus está te dando hoje uma receita, uma direção. Se você obedecer a ordem, a direção de Deus, não tem como as coisas dar errado. Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Oh, Pai, essa palavra é uma direção, Pai. Uma direção que nos aponta, Pai, para o segredo do sucesso. Tem muita gente que busca o segredo do sucesso, Pai, em coisas supérfluas. Mas aqui está o verdadeiro segredo do sucesso, que é a obediência. Quando nós obedecemos a Ti, Pai, nós temos sucesso. Nós somos abençoados. Nós vivemos o extraordinário, sobrenatural, coisas grandes e firmes, Pai. E isso tudo aconteceu na vida de Isaac porque ele foi obediente. Que possamos obedecer, Pai, as Tuas ordens e os Teus desígnios, porque coisas grandes o Senhor tem para a nossa vida, grandes colheitas, grandes bênçãos, Pai. Mas isso, aleluia, para que venha acontecer na nossa vida, é necessário que a gente se posicione como Isaac se posicionou, obedecendo a Tua ordem, a Tua direção, Pai. Aguardando na Tua palavra e fazendo aquilo que o Senhor nos manda, porque aquilo que o Senhor nos manda sempre será o melhor, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui, meu Pai amado, nos comentários. Cura, liberta, restaura.
Restitui, traz assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O Deus que prosperou grandemente a Isaac é o Deus que vai te prosperar também. Mas ele está te dando uma direção. Faça tudo conforme o que eu te ordenar, diz o Senhor, que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.